Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Estamos de volta com o podcast Encontro Marcado, numa parceria com a Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Neste primeiro encontro marcado deste ano, desde já, desejo a todos um feliz 2023, com muita saúde, realizações e democracia. E para abrir os trabalhos deste ano, vamos receber aqui 3 convidados especiais que têm muita coisa em comum. São magistrados e magistradas vocacionados, dedicados à causa da justiça, do direito e ao aperfeiçoamento do judiciário e são apaixonados pelo que fazem. Estou falando aqui da doutora juíza Fabiana da Cunha Páscoa, que em agosto passado foi convocada e agora é juíza de segunda instância do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutora Fabiana, parabéns, sucesso nessa missão e obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, Orion, é sempre um prazer muito grande estar com você, falar com os nossos ouvintes e, sobremaneira, com essa companhia de hoje aqui, que encanta a minha mente e muito mais ao meu coração. Muito obrigado. O nosso presidente Luiz Carlos e o nosso querido desembargador Tiago Pinto. Já deu spoiler, então destaco aqui a presença do desembargador Tiago Pinto, que já está aposentado, mas muito ativo ainda nos seus novos projetos. Obrigado pela presença, um prazer. Posso dizer, Orion, de antemão, que com a presença tão importante dessa, nós teremos um bom dia. Com certeza. Também conosco o nosso anfitrião e presidente da AMAGES, juiz Luiz Carlos Rezende Santos, um parceiro permanente aqui do nosso podcast. Obrigado pela presença. Obrigado, Orion. Que privilégio hoje estar aqui, além de estar com você, inaugurando, descortinando esse ano de 2023, né? E aqui com 2 pessoas fazem parte da minha vida. Né? São amigos muito especiais, que é o desembargador Tiago e a doutora Fabiana, que são meus amigos mesmo, são muito especiais para mim. Então, doutora Fabiana, esse encontro marcado aqui é uma reunião de pelo menos 2 gerações, né? A senhora e o doutor Luiz Carlos são contemporâneos. Sim. E o doutor Tiago de uma geração anterior. Esse dinamismo que é comum nas atividades humanas, como é que você reflete na magistratura? Essas experiências se somam? Curiosamente, hoje, pelo WhatsApp, nós participamos de um grupo em comum e esse assunto veio à baila, né? Eu acho que isso é o melhor que pode haver, é muito enriquecedor que possamos ter esses encontros, poder ouvir esses que trilharam os caminhos da magistratura antes de nós e, mais do que isso, marcaram uma época, fizeram a história da nossa magistratura de uma forma tão bonita, com valores, com atitudes que hoje nós vemos de maneira tão escassas, né? Os valores mudados, as almas mudadas. E quando a gente tem o privilégio de poder ouvir muito mais do que falar esses expoentes de uma outra geração, de uma outra época que não é nem tão remota, mas que parece tão distante quando vemos o conteúdo do mundo atual, né? Com coisas tão estranhas, tão desalentadoras que nos cercam, é de uma riqueza muito grande e nos estimula, nos rende, nos renova a esperança mesmo, né? De que as coisas possam mudar, de que as mentes possam se abrir, de que hoje os egos tão inflados possam voltar o olhar como antes, né? Para um coletivismo, para enxergar o outro, inclusive na magistratura. Porque senão o caminho ele vira um caminho kamikaze, suicida, né? A gente, quando pensa que está devorando o outro, na verdade nós estamos devorando o nosso caminho. Né? É uma autofagia que se vê hoje assustadora, né? Muito bem, doutora Fabiana. Eu quero ver agora o doutor Luiz Carlos corresponder a essa manifestação. Jogando para cima, doutor Luiz Carlos, lembrando que o grande sábio cientista inglês Isaac Newton disse uma vez, abre aspas, se vi longe é porque estava de pé sobre os ombros de gigantes, referindo-se humildemente aos antecessores dele, Copérnico, Kepler, Galileu. Isso pode ser a herança daqueles que deixaram a atividade? Claro, e a Fabiana estava se referindo, eu vou fazer uma inscrição aqui, né? Nesse grupo que participamos, né?
se referia da passagem de Reinaldo Ximenes por aqui na Margens, é o primeiro juiz que foi presidente da associação, né? E o Reinaldo, poxa, o Ximenes para nós aqui, sempre espelho, né? Então, toda hora a gente está pensando nisso. Não se faz futuro sem olhar o passado. Não é? Nós não há a menor possibilidade de darmos algum passo adiante aqui na associação, em qualquer outro lugar, sem a gente saber como é que foi o caminho para chegar até aqui. Nada é feito no instantâneo. E o movimento associativo, sobretudo, ele é feito exatamente por grupos, né? E ele é feito por grupos de pessoas, é uma atividade coletiva, não é uma atividade solitária, né? A magistratura, o juiz singular, e o juiz tem muita dificuldade, mesmo, imagino, Tiago, quando chega na segunda instância, né, de pensar coletivamente, quando tem que ter a decisão colegiada, muito diferente. E nós somos muito treinados em decidir, mas o movimento aqui, exatamente, a gente aprende com as pessoas que nos antecederam, exatamente por compartilhar, por trazer seus valores, né, e trazer esse caminho que vai se trilhando. A gente pode falar aqui, durante esse período aqui, um pouco sobre isso. Bom, eu vou dar o direito de defesa do doutor Tiago, até de resposta, e quero saber, acrescentar uma questão para o senhor aí. O senhor está aposentado com pleno vigor, com muita atividade intensa aí. Eu quero perguntar para o senhor o seguinte: existe vida fora do planeta judiciário? O senhor já se sente um aposentado? A ficha caiu? Eu há pouco tempo eu me preocupei com esse tema e, na verdade, a aposentadoria não é o fim de uma vida, nem o início consequente de outra. Nós temos que tirar essa visão, porque é uma continuidade. Naturalmente, você vai trabalhar e conviver com outros valores, com outras pessoas, porque a atividade judicante é uma atividade absorvente. Mas não há uma ruptura, essa ruptura seria desinteressante, porque você traz uma carga de conhecimentos, uma carga de vivência que deve ser aproveitada. E ela se faz justamente através, não de um contínuo específico, mas ela se faz através desse contato. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje e da possibilidade também de dizer do convívio dos juízes mais antigos com os juízes mais novos, porque o conhecimento, principalmente, ele se faz através da tradição, e principalmente da tradição escrita, e principalmente da tradição oral. A tradição oral, cujos processos são totalmente diferentes da tradição escrita e da tradição educacional direta, ela é muito interessante porque ele é informal e ele se dá através de uma linguagem também informal que comunica valores. Isso é muito importante. Portanto, até eu quero dizer que este programa, um podcast que traz experiências e traz aqui juízes com várias experiências de vida, ele entra nesse sistema de tradição oral. É muito importante isso. E é próprio do convívio humano. Eu acho que é o mais próximo da natureza humana, é o convívio da oralidade. Mas o que você está dizendo é da importância da comunicação. E nós aqui, eu e Fabiana, somos de uma geração da escola judicial, diferente da passada que você teve, que era de uma semana de escola judicial, né? E ficamos na escola judicial aí por uns 7 meses, né? Então foi quase que uma gestação, né? Mas é interessante que a gente já passou a ter uma certa identidade com outros colegas mais maduros, né? E aqui a gente sempre vai se lembrar da doutora Jane Silva, e que a doutora Jane, então, ela até nos colocava de tamanha maneira a vontade, a importância da comunicação, que nos dava segurança para a atividade judicante e era a sua disponibilidade de conversar. Sim. Né? Era de poder a qualquer instante ligar para ela: doutora Jane, eu estou aqui terminando de fazer um júri e nesse momento eu tenho de formular uns quesitos aqui. Doutora Jane, a situação é muito difícil, esses quesitos tão bons. Ô Luiz, foi bom você ter me ligado, mas tá ruim demais, não faça assim não, deixa eu te ajudar. Olha que delícia que é ter essa convivência. Doutora Jane era, ao mesmo tempo que era muito exigente
e brava, né? Mas ela tinha essa disponibilidade e essa proximidade com a gente, né? Que era encantador. Não era só ela, o Toninho, né? Que eu falo, Toninho Cévolo, né? O Delage, né? Nossos Mas amigos, é um discurso né? direto, né? Porque você, para falar isso com o juiz, ainda que seja próximo e falar, esse quesito não está muito bom, através da oralidade isso fica Claro, eu vou fazer né? isso. E hoje em dia, eu fico imaginando, se fosse por WhatsApp, porque a linguagem, essa linguagem escrita do WhatsApp, aí você troca uma informação. Primeiro que ela ia ficar com receio. Alguém depois pega o telefone e vai descobrir. Eu estou intrometendo nisso. Segundo, que ela podia estar chamando a atenção ali e aquilo soar como antipático, diferente do tom, a oralidade, a fraternidade. Né? Mas, Tiago, a sua fala me pôs a pensar uma coisa que me atinou agora e eu achei muito interessante. O podcast. Uma coisa nova, né? Revolucionária, diferente. Ah, mas é o rádio, né? Justamente. É isso aí. São as entrevistas de antigamente pelo rádio. A diferença está na velocidade, no volume de dados e na velocidade que se transmite, né? Mas é uma boa mistura aí, né? De presente e passado, de moderno e antigo. Eu acho que, olha como... Não se reinventa a roda, essa que é a Não, verdade. Olha que a doutora Jane Silva foi uma referência importante que todos citaram, e é bom destacar que ela vai dar nome, vai ser homenageada com a escola... Já deu. A escola da AMAJ, a escola judicial... Escola Superior Desembargadora Jane Ribeiro Silva. Então, uma bela... Belíssima homenagem a ela, não? Uma referência, um ícone da magistratura mineira. É verdade. Nacional também. É verdade. E principalmente no momento que a escola está chegando, em que vem nesse contexto de velocidade de informação, de velocidade, que a verdade dos dados às vezes é relativizada. Isso aí. É o momento justamente de o setor educacional atuar. Não é? Porque a cultura é uma dimensão da atividade humana. Uhum. E ela não se dá exclusivamente em determinados temas, porque é tão vasto o panorama da atividade cultural, e é justamente nesse espaço que a escola da AMAJ vai se encaixar. Muito bem. Né? Estamos, então, abrindo o ano do podcast Encontro Marcado, fazendo aí esse balanço de 2022 e discutindo essa boa discussão aí sobre a magistratura e essa dedicação de vocês a essa causa da justiça. Eu gostaria de prosseguir, porque já estamos falando, pretendemos fazer um balanço aqui, eu queria ouvir o doutor Luiz Carlos, porque estamos começando um novo ciclo, 2023, mas 2022 foi um ano de intensa atividade aqui na AMAJ. Até dizem aí que ela foi tocada a 220 volts. Eu gostaria que, dentre as realizações diversas, o senhor destacasse alguma para a gente poder colocar aqui na discussão na mesa. Não, eu não fico até constrangido. Já falei de uma que é da escola. Falei da escola já, que já era uma novidade. Eu acho que, não sei, acho que primeiro é o seguinte, né? Nós assumimos a associação depois de um período de pandemia, um período de medo, um período de distanciamento, não é? Foi muito difícil o que nós passamos, né? E interessante que as pessoas achavam que com a pandemia iria haver mais fraternidade. Aí aquilo que a gente falava anteriormente aqui, das discussões agora só virtuais, e aí as pessoas se escondem atrás do telefone para poder agredir, para poder falar aquilo que politicamente ninguém falava. A linguagem é muito linear, né? Direta, frontal, né? E isso às vezes... E agressiva. Né? Distanciou as pessoas. E a própria magistratura aconteceu isso. E nós ainda experimentamos nos últimos anos, né? Ficamos aí dos últimos 4 anos, Orion, que a magistratura não teve nenhum tipo de recomposição do seu subsídio. 4 anos, né? Tivemos aí uma situação de modificação das políticas previdenciárias, né? Temos diversas situações dos juízes, né? O juiz aposentado está numa situação, outro juiz da ativa, outro que já tem o direito de aposentar está em outra, aquele que está iniciando agora em outra. Isso é desunião. Então eu acho que o que nós nos propusemos aqui nesse ano foi
reunir a classe, ouvir os colegas, dar um espaço para todo mundo, sabe? E eu acho que isso se fez como? Se fez discutindo, fazer uma escola, discutindo, temos um congresso, não é? Foi indo até o encontro dos colegas, fazendo ações integrativas fora de Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte, preocuparmos, aproximarmos dos aposentados, das pensionistas. Agora as outras, as consequências. Eu daria relevância principalmente para o Congresso, porque a estrutura e a montagem de um Congresso não é tão simples assim. Uhum. E Congresso, etimologicamente, significa harmonia, né? Isso. É muito importante, eu acho que foi muito importante para a abertura das atividades, trazer aqui os juízes do Estado inteiro para, principalmente, esse diálogo com as proposições da AMAGES, com os temas variados que foram levados ao conhecimento, né? E diversos campos do direito e da vida humana como um todo, né? Justamente. E olha que no Congresso teve gente que pegou uma peça, pessoa que participou toda dessa organização, mas na semana do Congresso estava fora de combate. Estava de Covid. Será perdoado por isso. Doutora Fabiana, diante da modéstia do doutor Luiz Carlos, eu gostaria de ouvi-la sobre uma das realizações dessa gestão, que foi a inclusão na pauta, na agenda associativa, da questão da magistrada, né, com a criação da coordenadoria da AMAGES Mulheres. Essa é uma discussão que é irreversível, isso aí vai influenciar o associativismo e até mesmo o judiciário. Sem dúvida. E todas esses atos, né, movidos a 220 volts, que foram mencionados e praticados aí pelo presidente Luiz Carlos, na verdade, mostram muito dele, né? Denunciam a personalidade dele com esse olhar para o outro, para o juiz, né, para os juízes, no interesse do nosso aprimoramento, porque olhe bem que todas essas atividades, elas atuam diretamente nesse aprimoramento, a escola, o congresso, enfim, tudo isso é voltado para os juízes, de um modo geral, tentando resgatar esse aprimoramento, e o Congresso, no sentido que lembrou aqui o desembargador Tiago, e não só no sentido de o congresso acadêmico, de palestras, o que é muito bom, claro, o que é muito útil, mas eu acho que o que mais nos falta nesse momento é a união, é o congresso, eu pensei aqui aglomeração, né? Que nos foi tão, nós tivemos aí, a aglomeração virou palavrão, né? Virou palavrão por uma necessidade. Eu mais do que ninguém sei nós não podíamos nos aglomerar, mas impossibilitou a coisa mais preciosa que nós temos, que é estar junto, que é trocar ideias, que é trocar experiências, mas presencialmente. Essa presença, essa união de todos no mesmo local, com mesmos voltados para essas melhorias, isso é muito rica. E agora, essa questão da mulher que me diz respeito, né, mais do que qualquer coisa, é uma necessidade que já muito premente há muito tempo, gritada pelas mulheres, porque o ostracismo, a segmentação que a mulher ela vive no judiciário, para não dizer em toda a sociedade,
ela às vezes vem camuflada, vem sutil, mas ela existe, é inegável. O mesmo atraso de sempre. O né? mesmo atraso de Déficit sempre. histórico. Ela vem sutilmente disfarçada em nome, né? As pessoas são bem educadas, são gentis, mas a gente não vê. Quando você prepara o seu olhar para detectar esse segmentarismo, a gente visualiza. Basta olhar nas mesas compostas, nos eventos, nos cargos de diretoria, no acesso que a mulher tem. É sempre um número muito insignificante. Agora, Fabiana, isso nesse período, Tiago, a gente percebeu a importância disso e assim, eu fico encantada com a posição firme que as colegas têm e demonstrando as dificuldades que a mulher, por questões culturais, tem muito maior do que nós, homens. Luiz, isso revela um dado importante, porque o espaço que a mulher está conquistando não vem como um benefício, vem como uma conquista. E a voz da mulher se impondo. Sim. Isso é muito importante, se impondo e se colocando como importante em todo o processo administrativo, em todo o processo gerencial. Nós falamos há pouco da doutora Jane. Justamente. Pensa na dificuldade que a doutora Jane passou no período dela. Sim. Tá certo? Por isso, assim, eu posso revelar que isso foi uma das nossas motivações de fazer essa homenagem a ela. Que a gente faz uma homenagem e encoraja todas as colegas magistrados desse estado. Porque, Luiz Carlos, hoje, nós achamos que já estamos aí trilhando um caminho de maior avanço. Mas hoje, quantas vezes, quando esse assunto é mencionado pelas mulheres, quando a gente bota o dedo na ferida para chamar a atenção, mulher, mas que coisa chata, mas que mimimi. Que isso, não é? Sabe que, o espaço, e não é. Claro que não. O espaço democrático é um espaço de conquista de poder. Isso. E a mulher está sabendo trilhar esse caminho com eficiência. Isso é muito importante. E, principalmente, e nós já sabemos disso, que isso já existe resultado da efetividade da exação das mulheres quando em cargo de administração. Sim. São muito exatas, são muito eu eficientes. acho muito importante, eu sou contra todo e qualquer sectarismo. Então, eu não defendo o sectarismo de homem versus mulher, jamais. Sectarismo já dá uma ideia meio eufemística, assim, mas não é isso. Porque não é melhor. Mulher não é melhor claro que homem. Que não, homem não é mulher que... Mas o que se busca é acesso, oportunidade. Isso é a conquista aí, que precisa de se colocar. Exato. Ora, o espaço de todos. É exatamente que se anule essa diferenciação e um sectarismo criado secularmente. Principalmente que se transforme a cultura. Transforme a cultura, mas aí é que está, é a base, né? Eu acho que a cultura é que vai mudar isso. Mas eu penso que à medida que a gente abre essa oportunidade, há um encorajamento para essa conquista. Sabe? O problema é quando isso passava distante. Sim, porque nós vemos falas femininas que denunciam sabe? Sim. Porque virou uma coisa cultural, natural, é cultural e né, não se dá conta, às vezes, da existência disso, né? Agora, sem isso é muito importante, sem aquela... A gente não busca jamais um tom agressivo, um tom discriminatório. Não é isso. E nem de revanchismo. De maneira nenhuma. É ficar com um olhar atento para que isso existe. A gente não pode fingir que as coisas não existem. Né? Não falar sobre para não ser desagradável. A gente tem que denunciar a existência de uma situação para que a gente mude culturalmente, para que a gente mude o modo de pensar, a educação, a cultura e com isso, o modo de se conduzir nessas questões, mas assim, vai virar uma coisa muito natural, né? Porque é natural, é só dar a todos a oportunidade de demonstrar a sua potencialidade. Muito bem. Bom, eu queria acrescentar também, doutor Luiz Carlos, aqui uma discussão sobre este outro projeto que a AMAGES tem da integração e do apoio aos portadores de deficiência, aos familiares e também àqueles que tenham essa dificuldade. Outra coisa que ficava escondido
é indiscutível a situação do magistrado e da magistrada que tem sob sua guarda pessoa com dificuldades. Ora, não é? Isso é da vida. Sim. Não é? Eu tenho um sobrinho que tem deficiências graves, ele não fala, ele não senta, ele não se alimenta a não ser pela via parenteral. Mas ele é assim. E nós gostamos dele como ele é, o amamos como ele é muito, e encantamos com cada sorriso que ele dá. Agora, é claro que ele toma muito mais tempo do meu irmão e da minha cunhada, mas está tudo certo. Nós temos que compreender, ele precisa conviver com a gente, isso não é diferente. Os juízes também não precisam trazer isto como uma realidade da vida deles, né, dos juízes e das juízas, e a associação tem a obrigação de dar suporte e apoio a isso. Saber quais são as nossas prioridades e valores. Como associação, justamente cumpre essa finalidade associativa. Como eu disse, eu estou aprendendo muito aqui com vocês, né, porque o podcast é assim, ele integra, aproxima e debate, aí, discute os rumos da magistratura. Doutor Tiago, falamos aqui das mulheres, falamos aqui também desse projeto bacana da inclusão social, né, os portadores de deficiência, e os aposentados. Eu sinto que eles têm mais espaço na associação do que no próprio judiciário. Enfim, como é que o senhor avalia isso? O aposentado gostaria de fazer o quê depois que se aposenta? Olha, isso vem muito ao encontro do que eu disse aqui no início, porque, na verdade, não era para existir um rompimento da vida, incluído aí a atividade, do magistrado com a instituição. De fato, há um afastamento e na que dá mais, há uma preocupação. Eu estou recém-aposentado e tenho me dedicado pessoalmente às atividades que eu sempre quis fazer, que na área da filosofia, na área da literatura, mas você não pode olhar o magistrado como um indivíduo, você tem que olhar ele na sua coletividade. Qual é a coletividade de aposentado? E isso é muito importante. A MAGES já tem um departamento próprio que cuida, mas precisa de voltar as atenções para as demandas que o aposentado tem. Então, em todas as atividades, a MAGES está muito presente, eu tenho notado, principalmente nas questões, nas demandas pessoais e coletivas, de acompanhamento na remuneração, na atividade, na parte da remuneratória, porque, de outras demandas, porque o magistrado perde o poder no sentido de demandar proposições, demandar necessidades. A classe precisa de crescer em força política dentro desse espaço, né? Eu estou muito novo ainda novo como aposentado para emitir opiniões, mas eu vejo constantemente porque a gente conversa com as pessoas. Pois é, presidente Luiz Carlos, o senhor tem um desafio aí, porque o senhor pensa muito a respeito dos diversos segmentos, né, da própria magistratura, né? E eu acho que o doutor Tiago Pinto me parece ser um excelente nome para ser o professor nessa escola que o senhor está criando aí. Qual que é o modelo de escola que o senhor está realizando? Um dos principais motivos dessa escola foi pensando no colega da inatividade. E o Tiago sabe da história, que eu estava em campanha, em Pouso Alegre, e eu iria ao encontro do Tiago lá naquele belo hotel ali na rua daquela costelaria. E aí iria fazer uma conferência de abertura o nosso amigo Haroldo Dutra, né? Então eu estava no fórum, e no fórum estavam lá com os colegas da Ativa e os colegas aposentados. Os colegas da Ativa foram se retirando e dizendo: olha, eu tenho que ir, eu tenho um compromisso lá no Hotel Marques, eu estou indo para lá, etc. E os aposentados foram ficando. Eu falei: mas nós não vamos lá? Vamos lá, até bom a gente encontra com o Tiago lá, com a turma.
Falou, não, mas lá é da escola judicial e o Thiago, superintendente da escola, hein? Lá é da escola judicial é só para os colegas da ativa. Que isso? Mas é mesmo. Mas é isso. Então foi um impacto para mim. Naquele dia eu comentei com o Thiago, achei que seria inoportuno minha ida lá, porque eticamente não me senti confortável a partir daquele instante para ir lá e abraçar e ter esse encontro lá, e ainda que politicamente eu poderia perder, como pode ter acontecido, né? Mas eu voltei para Belo Horizonte com isso na minha cabeça. Eu preciso de ter uma escola que ela possa pensar, inclusive, nos interesses do aposentado. Porque eu penso assim, Orion, a escola, nossa, grande escola judicial Edésio Fernandes, ela é voltada para a formação permanente, para a formação inicial e permanente do magistrado. Formação muito mais ligada à área fim, não é? Agora, eu posso ter uma escola aqui que eu posso estudar, dedicar um espaço para literatura, para cinema, não é? E nós temos a associação, não tem apenas os colegas magistrados vitalícios, não é? Ele tem também, nós temos também interesse com os nossos pensionistas, né? Temos interesse com os filhos dos colegas, a escola é para isso. Ô, Luiz Carlos. Olha, eu tenho que fazer um reparo aqui. Na verdade, quando o Luiz fez esse reparo, é porque o congresso lá era específico com um tema definido. Isso. Aí tá a razão. Porque houve convite, naturalmente. Sim. Houve convite, mas eram temas que diziam respeito à atividade específica desenvolvida pelo juiz. O que me levou a pensar depois, eu falei, Luiz, você está coberto de razão, porque quando a gente faz um congresso regional, tem que abrir um espaço, e a gente vinha nessa rotina de coisa, houve uma falha realmente. Não que não pudesse ir o aposentado, não é isso, nem que não tenha sido convidado. Não. É que Não lhe as dizia matérias respeito. não lhe diziam respeito. Mas o que me causa isso muita estranheza, esse tipo, né, de pensamento exclusivo quando há, porque todos nós vamos nos aposentar. É claro, Sim, é isso. Né? A menos que o Olha, outro evento. eu vou trazer aqui, Nossa. eu vou trazer em primeira mão por Eu espero aposentar e ficar aposentado muitos anos. Eu vou trazer em primeira mão por aposentados. o Luiz está sabendo. Nós, na semana que vem, já está programado e ia ser lançado, junto do Congresso, um Centro Cultural da AMAGES. Isso. Que ia ser lançado, inclusive, com uma exposição de caricaturas, que, além do traço caricatural das nossas autoridades, iríamos fazer caricatura na hora e até vendê-las para reverter o dinheiro para a Nutris. Isso foi suspenso por falta de tempo, mas dentro de uma semana vai ser restabelecido. Inclusive, o centro vai ser uma homenagem ao juiz Diógenes de Araújo Neto, que foi um juiz que sofreu foi caçado pela Revolução, sem motivos, e voltou depois, que era diria até um assombro de cultura, porque ao morrer deixou no prelo um dicionário de grego, era uma pessoa muito culta, e nós resolvemos homenageá-lo aqui. Mas o que significaria esse espaço? É justamente atuar nessa área para suprir essas lacunas educacionais que nós temos, trazer conhecimento, aumentar a possibilidade até de diversão e de lazer dos associados através da arte. Muito bom. Anota aí, viu, diretora Isabela, que o podcast também dá furo aqui, ó. Nós estamos... Queria ouvir a doutora Fabiana o seguinte, ela está atuando agora na 15ª Câmara Civil como juiz convocada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Uma experiência nova, né? Eu queria que você contasse para a gente como é que está tendo esse desafio e levando-se em conta que nós temos agora mais uma escola, uma possível escola superior aqui da AMAGES, além da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, tem a Infam, tem a Escola Nacional da Magistratura da AMB, que agora tem como presidente o desembargador Nelson Messias. Enfim, as grandes oportunidades de estudo continuado. Como é que a senhora está se sentindo aí? Está sendo amparada nesse desafio novo? Essa foi uma grata surpresa que me foi anunciada, né, no final do ano passado.
E por dois motivos. Primeiro, porque poder substituir no tribunal, para mim, foi assim, uma experiência muito enriquecedora. Né? É o nosso projeto de todos de carreira, é uma consequência natural a ser elevada à condição de desembargadora do Tribunal de Justiça. E, obviamente, é a minha pretensão de carreira. Então, ser possível visualizar, praticar isso como uma prévia, né, para ver o funcionamento, ver como é que funciona, porque é diferente, né? O próprio Luiz Carlos já falou aqui hoje, as decisões são coletivas, né? E não como é na primeira instância, que é uma visão, a sentença é individual. Então, para mim foi muito enriquecedor, foi uma experiência maravilhosa, assim, que eu quero repetir. E, em segundo lugar, porque eu tive a honra, mas a honra infinita de ter podido atuar em substituição. Olha, o Fabiana, eu falo aqui na condição de jurisdicionado, né? Porque eu acho que o Thiago aposentou só para dar essa palavra. Foi. E mais ainda. Mas eu deixei um braço lá, porque os meus assessores trabalharam comigo desde a época do fórum, principalmente a Cíntia, que ficou 22 anos comigo. E a Cíntia foi trabalhar com a Fabiana e teve a felicidade, me disse, de ter esse contato com a Fabiana. Então, me passou as informações. Eu acho que a emenda ficou melhor que o soneto. E eu não sou boba nem nada, já trouxe a Cíntia para minha vida, né? Brilhou lá, brilhou, né? Mas foi uma honraria. Eu falo, sabe disso, não é pela presença, é porque foi para mim uma honra, um prazer maravilhoso ter podido atuar ali, sentar na sua cadeira, jamais substituí-lo. Para mim foi a minha segurança. Doutor Luiz Carlos, continuidade. Eu queria ouvir o senhor sobre uma outra questão, que o senhor, como a doutora Fabiana, são muito ativos nas redes sociais, né? E as redes sociais são hoje um novo tipo de manifestação pública. Para magistrados e magistrados que sempre ficavam reservados aos autos, é muita novidade que deixou o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, em alerta, tentando regular essa atividade, essa participação. Como é que é isso, doutor Luiz Carlos? Trouxe para o senhor, que agora que é presidente da AMAGES também, trouxe mais desafio porque os colegas, os associados estão presentes aí e nesse tumulto que é o debate público hoje, né? Essa questão da rede social, nós dois já visitamos a mídia tradicional e eu já falei isso publicamente, falei no Congresso também, né, da importância da mídia tradicional hoje. Né, por causa da quantidade de notícias falsas Sim. que surgem e que são transmitidas Sim. e a todo instante a gente consulta. Quando chega uma notícia, a primeira coisa a fazer é consultar a Sim. mídia tradicional. Então, olha como a responsabilidade da mídia tradicional mudou. Agora, a questão do ponto de vista pessoal... Por isso o senhor até premiou o primeiro prêmio jornalismo da AMAGES. Isso, foi mais uma das atividades que a gestão entendeu importante, aproximar-se da mídia, conversar um pouco mais para a mídia e premiar aqueles que têm cuidado com o Poder Judiciário na notícia, na informação correta e precisa. A verdade. A verdade, né? Então, e é essa mídia tradicional que a gente vê, né? Mas agora já do ponto de vista pessoal, né, eu descobri através da rede social algumas coisas assim que eu gosto, né? Dar um toque com relação a uma contratação que o meu time faz, né? Uma mensagem lá que o meu líder espiritual ele transmite, né? Uma foto gostosa com a minha família, assim, de uma forma bem aconchegante, que eu sei que tem muitos amigos que vão gostar de visualizá-la, e, na minha particularmente, levar as informações da associação, né?
É lógico que as redes têm importância também, tem o seu papel. Doutor Tiago Pinto, o senhor tem vida virtual? O senhor participa, faz postagens? E como é que o senhor lida com as hostilidades das redes? Não, eu não tenho. Vamos dizer que eu sou de outra época. Não consegui. Analógico. Sou analógico, justamente. Por enquanto. Mas me preocupo com esses aspectos, principalmente com as repercussões. Eu acho que esse processo ele é acomodativo, porque nós vivemos um primeiro momento de espetacularização, né? Hoje em dia, a relevância é para as fake news, e o potencial delas. É uma coisa que a psicologia vem dando testada para ver se define. E outra coisa também é a potencialização da voz individual, porque ela entra num plano de igualdade com a voz célebre. Sim. Com aquelas vozes experimentadas, né? Então, consagradas. Não há uma dicotomização, mas na verdade que entra tudo no mesmo plano. Eu acho isso muito difícil de... Mas a Terra não é plana. Doutora Fabiana, o que a senhora diz a respeito? Porque essa questão da rede social, ainda que seja uma mentira, que seja um fake news, que é um nome moderninho aí da mentira, né? As pessoas querem acreditar naquilo que elas gostariam que acontecesse, ainda que seja mentira. A fake news é a tia Candinha, né, de antigamente. E eu estou muito revoltada com a fake news, porque não se pode nem pagar a conta mais. Olha só, a gente já não paga a conta muito feliz. E hoje em dia até pagar a conta virou um drama, porque você não sabe se... sai, né, a notícia, as contas enviadas são fraudes, são golpes. Então, assim, a questão da fake news, eu acho que ela tem que ser olhada com um olhar mais sério. Ok. Claro. A gente está integrado nesse sistema, porque quando a fake news ele é boa, você divulga sem querer, sem saber, às vezes, que é uma notícia falsa. Porque ele agrada. Isso. Então, acredita naquilo que gostaria que acontecesse. O processo é de acomodação. Eu sou danado para olhar, só que na hora que eles me mandam um texto bonito e tal, e falar, autor fulano de tal, eu vou procurar primeiro se é ele. Confirmar, 90% das vezes não é. Não é. Doutor Luiz Carlos, nós estamos na reta final do nosso programa aqui. Eu gostaria de fazer uma questão para o senhor aqui. Doutora Fabiana, doutor Tiago, quiserem comentar também, por favor. Se nos últimos tempos Minas vem perdendo a importância chamada política em Brasília, por exemplo, né? Os nossos políticos têm pouca presença nos ministérios, em cargos altos da República, né? Isso também alcançou a magistratura? Isso é um espaço que Minas precisa reconquistar, em todos os setores, né? E Minas Gerais sempre foi protagonista e sempre ofereceu pessoas de valores em todos os setores, inclusive na magistratura, né? Um ex-presidente daqui também foi ministro do STJ. Tá certo? A doutora Jane andou substituindo foi a nossa única mulher a atuar no Supremo Tribunal Federal. A entrar em lista, como o Afrânio também, o Bahia também. Bahia também entraram em lista e não foram chamados ao STJ. Né? Então, é hora sim, mas não é. É dentro do Ministério da Justiça, precisamos de ter um espaço dentro do Ministério da Justiça, porque eu temo que se ficarmos acanhados, seremos devorados e esquecidos daquilo que temos de melhor. E hoje, com essa questão midiática, esse espaço todo que se dá, nem sempre são vistos as melhores experiências e as melhores pessoas para ocupar os lugares estratégicos. Então, eu espero muito, muito mesmo, que essas pessoas não se sintam inibidas, os nossos grandes juízes e políticos não se sintam inibidos e se prontifiquem a ajudar a nossa República. Muito bem. Um bom comentário, doutor Tiago, doutora Fabiana. Olha, dando seguimento ao que o Luiz disse, nessa linha, relevando o papel dando importância ao papel da AMAGES, é muito importante o posicionamento da AMAGES
principalmente na aproximação da realidade, daquilo que é real, daquilo que é ideal. A Margem atua nesse espaço, porque ela não está presa a limites de normativos. É claro, está presa a preceitos éticos, mas ela, na sua atuação de apoio aos juízes, de criar espaço de lazer, de entretenimento, ela tem essa capacidade e deve desenvolver também nesse sentido. Eu quero dizer até com o epitáfio do Quixote, né? Teve tudo em pouco, porque viveu como um louco. Né? E vou adotar no meu epitáfio. E atuar firmemente nesses espaços de apoio àqueles que não têm voz, apoio às atividades culturais e complementar a atividade jurisdicional, que é muito limitada no sentido daquilo que se lhe impõe, daquilo que se espera dela. Né? Doutora Fabiana? Eu acho que aqui, olha só que lindo, nós andamos, falamos de tantas coisas e nós estamos amarrando a conversa no ponto inicial, porque eu acho que isso que você ponderou, Orion, onde estão, né, as nossas grandes mentes mineiras, na política, no judiciário? Eu acho que nós estamos imensamente desfalcados no cenário nacional, e não é que não tenhamos essas mentes, é que parece não ter havido espaço. Parece não ter havido, diria até mais, e mais tristemente, motivação. Disponibilidade do agente político de estar lá. Então, eu acho, como que a gente reverte isso, né? Nós começamos aqui falando disso, de um olhar para aqueles valores, aquela alma que mudou, aqueles valores que não vemos mais. Então, eu acho que é a partir daí, né, que nós poderemos, porque estamos todos órfãos desse sentimento de pessoas voltadas ao coletivo, de mentes sérias, de pessoas voltadas para esse coletivismo. A gente não vê mais isso, a gente vê loucuras, a gente vê extremismo, a gente vê loucuras, e a gente quer a sensatez, a gente quer a inteligência, a gente quer... isso que conforta, isso acalma, isso é sereno. Então eu acho que nós precisamos que essas nossas mentes que estão aí e que se sentem desmotivadas, rendam-se a essa motivação da nossa necessidade para a atuação deles, para que eles assumam, né? E eu acho que a partir daí os mineiros sempre se destacaram nesse cenário e vão voltar. Dentro de um ano nós vamos voltar a sentar aqui e conversar, vamos ver se apareceu mesmo. Eu acho que eu estou diante de um deles. Opa! Nós acabamos... Doutora Fabiana, bastam que sejam humanos nesse atual momento, que é o mais importante. Mas por hora a gente está se contentando com isso, né? Eu conversei aqui com 3 convidados especiais, abrindo o ano do podcast Encontro Marcado, nessa parceria com a Associação dos Magistrados Mineiros. Doutora Fabiana, de Guaxupé para o Mundo, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, de Guaxupé para o Mundo, eu agradeço, e foi um prazer imenso. Obrigado, doutor Liscato, obrigado pela presença também. Bom despacho para o mundo. Visconde do Rio Branco também. E da mesma forma, augurando que esse programa siga nessa linha de trazer vozes aqui que possam contribuir para a magistratura e para a vida associativa. Muito bem, nós agradecemos. Obrigado, a todos. Leon. Ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever este programa, vá aos canais da AMARS no YouTube, nas redes sociais, no site da associação. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.